Olá, meus queridos leitores do canal Milê! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Miriam e hoje nós vamos falar, comentar, refletir aí, enfim, tudo sobre o capítulo 5 de Efésios. Estamos num grande desafio aí de leitura e hoje o capítulo é o capítulo 5. Estamos na reta final, só mais 2 capítulos, né? Hoje o 5, amanhã o 6, aí finalizamos mais um livro da Bíblia. Parabéns você que chegou até aqui. E se você viu o vídeo de ontem, né, nós falamos sobre o Efésios 4, a questão da unidade de Cristo aí e o procedimento, né, o como nós devemos andar, os filhos da luz. E na verdade o capítulo 5 é continuação desse mesmo assunto aí do capítulo 4 de ontem. E ele já começa aí, tudo que foi falado no capítulo anterior, ele fala, né? Ele começa o 5 assim, ó. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo os amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E ele continua aí dando, né, aí instruções de como andar, né? A primeira coisa ele fala em amor, né? Vivam em amor, né? E fica aí a reflexão. Será que nós temos vivido em amor, com amor, né? Algo pra gente se pensar. Algo que ele fala também, ele vai dando várias instruções, né? A questão aí da gente não viver na imoralidade sexual, na impureza, não viver na cobiça, para nós não termos conversas tolas, né? Isso é algo pra gente refletir, porque muitas vezes nós ficamos com conversa tola, né? A gente comentou ontem no vídeo aí o que tem saído da nossa boca. Ele vai dando várias, né? Não sejam inconvenientes, né? Coisas inconvenientes, mas que nós temos o quê? Ações de graça. O apóstolo Paulo, ele, né? Parece que ele está escrevendo nos dias de hoje, né, gente? E aí ele fala para não ter nenhum tipo de imoral, de impuro, de ganância, de idolatria, que isso aí não tem herança, né? Não tem, não conversa com o reino de Deus, não conversa com o reino de Cristo. Ele vai dando várias instruções. Aí ele fala aí no 8, né? Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça, verdade. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. E aí ele fala, ó, não participem de obras infrutíferas das trevas, antes expondo a luz. Então, gente, na verdade esse capítulo aqui ele fala por si só, nem preciso ficar comentando muito porque tá muito claro e objetivo quais são as instruções e os passos para nós andarmos, né? Como filhos realmente da luz, filhos do Senhor Jesus, porque Jesus é a luz do mundo, certo? E aí no 15 ele fala da questão também aí da prudência, né? De nós andarmos em prudência. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivam. Não sejam como os insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, ó, no tempo lá de Paulo, de Efésios, da igreja de Efésios, os dias já eram maus. Imagine agora, né? Mais de aí 2000 anos atrás. Que situação, né, gente? Então, ó, os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procuram compreender qual é a vontade do Senhor. Qual que é a vontade do Senhor para a sua vida? O que que Ele quer que você faça? É algo para a gente refletir, você orar, conversar com Deus, falar, Deus, o que que o Senhor tem para mim? Qual que é a vontade do Senhor para minha vida? E no 18 ele faz uma comparação aqui muito interessante, que eu quero falar um pouquinho mais com vocês. Ele diz assim, ó, não se embriaguem com o vinho, né? Não bebam vinho, não ficam bêbados, né? É isso que ele quer dizer. Com o vinho que leva à libertinagem, mas encham-se do Espírito. Aí ele fala, falando entre si com salmos,
hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de todo o coração, dando graças constantemente ao Senhor. Então ele faz uma reflexão aí entre vocês ficar cheio, né, se embriagar aí do vinho, ficar bêbado com vinho, e você ser cheio do Espírito Santo. A gente pode ver aí duas semelhanças entre essas situações que o apóstolo Paulo pôs, né? Que é, quando você tá bêbado, você é o quê? Governado pelo vinho, pelo álcool ali, né? E o que acontece? Quando você está cheio do Espírito Santo, você é governado pelo Espírito Santo. Quando você bebe, você perde a timidez, né? Quando você ingere muito álcool, aí ele deu o vinho, né? Mas hoje tem aí um monte de bebidas. O que acontece? A gente perde a timidez. Quando você está cheio do Espírito Santo, o que acontece? Surge em você uma coragem santa. Você tem ousadia no Espírito Santo. É o Espírito Santo que te dá aí essa ousadia, essa força, essa coragem, né? Uma coragem aí santa. Quando a pessoa tá bêbado, o que o bêbado produz? Ele, na verdade, não produz nada, né? Ele produz só o quê? Só destruição, só canseira, só problema, só dificuldade, né? Ele dissolve aí tudo que tá entre ele. Mas se você está na plenitude do Espírito Santo, se você está cheio do Espírito Santo, o que você produz? Comunhão, adoração, né? Que é os capítulos seguintes aí, o capítulo 19, fala da questão de comunhão, de adorar, de agradecer, né? E de ser submisso também ao Senhor Jesus. E é nesse contexto que ele começa a falar sobre os deveres aí conjugais, né, os deveres do marido com a esposa, do esposo com o marido, as questões aí dos filhos, né, isso já vai passar para o capítulo 6, né, porque é a continuação aí. Mas o que ele quer dizer aqui? Se você só vai conseguir ser submisso ao Senhor se você for cheio do Espírito Santo. Você só vai conseguir aí ser submisso as mulheres ao seu marido se forem cheias do Espírito Santo, né? Você só vai conseguir amar sua esposa aí se você estiver cheio do Espírito Santo. Então, isso é algo muito interessante que nós temos que pensar e refletir. Se você não está cheio do Espírito Santo, você não consegue aí está debaixo da mesma submissão, né? O que é submissão? E aí entra num tema polêmico, que é a partir do versículo 22, aí que são os deveres conjugais, né? A questão aí da mulher se sujeitar ao seu marido, né? Como Cristo, como Senhor, na verdade, né? Então é um assunto um pouco polêmico, que às vezes as pessoas, né, essa questão aí de feminismo, que a mulher tem que fazer o que ela quer e tudo mais, e às vezes as pessoas nem sabem o que é realmente a palavra submissão, né? Acha que é ser pisada pelo marido, ser maltratada, e não é isso. Submissão é você estar debaixo de uma mesma missão, é uma submissão. Qual que é a missão? Você e seu marido estão debaixo, né? Você está debaixo da missão do seu marido, do propósito, do que ele tem feito. Então, é algo para a gente se pensar, que as mulheres, infelizmente, no dias de hoje, né? Elas querem ser donas de si, não que o marido seja dono da mulher, mas quando o homem é o cabeça, ele que dá orientação, ele que ajuda. E se você não estiver cheia do Espírito Santo, você não vai conseguir fazer isso. E aí ele vai falando, né? Fala pro marido também, no 25, ame a sua mulher, né? Porque o marido tem que amar. Porque normalmente, né, aqui não fala pra mulher amar o marido, porque a mulher normalmente ela já se doa, ela já se ama por si só. E Deus fala pro marido amar. Então, são coisas pra gente refletir também, que a gente só vai conseguir se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Depois você leia aqui com calma, né? E aí ele fala da questão do homem deixar, né, pai e mãe, se unir à sua esposa, se tornarem uma só carne. Tem muitas coisas aqui em relação ao casamento. Se você está com dificuldades, está com algumas questões no seu casamento, leia atentamente cada versículo disso aqui, tá bom? Que eu tenho certeza que você vai ser edificado no tratar, no falar com a sua esposa, no tratar, no falar com o seu marido. São coisas preciosas que o apóstolo Paulo aqui orienta, certo? E ele continua no capítulo 6, né? Os deveres aí de pais e filhos, que nós vamos falar amanhã, que é o nosso último capítulo, certo? Que é a mesma coisa, né? Da questão ali para você
honrar o seu pai e a sua mãe, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Você tem que se fortalecer. Então, nós vamos continuar amanhã. E ele também fala aí no capítulo 6 da armadura de Deus. Então, é só no capítulo 6. Amanhã eu te espero aqui de volta, tá bom? Vamos juntos. Deixa o seu like aí, se inscreve, envia para alguém que precisa ouvir, que precisa saber como que ela tem que caminhar, como que ela tem que ter uma vida cristã, né? Porque às vezes as pessoas se denominam crentes, evangélicas, mas a vida delas não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com os princípios e com os valores que a Bíblia fala. Então envia para alguém aí que está precisando ouvir essa mensagem. Eu te espero amanhã no nosso último dia do desafio. Um beijo no seu coração e até!